Graça e paz, irmãos, da parte de Deus, nosso Pai, e da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso bendito Redentor. Estamos hoje continuando com o nosso estudo de Apocalipse. Desta vez, estaremos estudando o capítulo 13 de Apocalipse. E gostaria de deixar como tema hoje, ou como título para nossa orientação, como Satanás perseguirá os santos. Não é? Às vezes as pessoas ficam questionando muitas coisas, tentando adivinhar, mas eu creio em tudo que a Bíblia Sagrada fala. Eu gosto da Bíblia e eu me oriento pela Bíblia. Então, eu vou seguir a Bíblia e não a opinião alheia e nem a minha própria opinião. Vou seguir o que diz a palavra de Deus, o que tenho aprendido do Senhor. E eu espero que Deus te abençoe. Eu rogo ao Espírito Santo que nos oriente e que coloque a sua palavra nos lábios desta pulga do deserto para que possa alcançar o coração de vocês. Amém? Em Apocalipse capítulo 13, versos 1 e 2, está escrito desta forma: Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés como de urso, não pés de urso, mas pés como de urso, e boca como boca de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Viu? Eu acho que você pode verificar isso aí na sua Bíblia, na palavra de Deus. No último versículo do nosso, ou melhor, falando assim, do capítulo anterior, o capítulo 12, né, foi o que nós estudamos por último, está escrito assim: e se pôs em pé sobre a areia do mar. Irmãos, existem versões, não é? Não sei se você tem conhecimento, no original não tem a divisão por capítulos e versículos. Isso daí foi feito, deixado desta forma para nos ajudar a localizar aquilo que a gente procura na Bíblia Sagrada. Facilita bastante o estudo. Então a gente vê pequenas diferenças entre as versões, não querendo dizer com isso que haja algum erro nas escrituras. Não existe erro nenhum. Nenhum erro existe na palavra de Deus, porque o Espírito Santo, ele zela pela integridade da sua palavra. Meus amados, existem versões que dizem o seguinte: e me pus de pé sobre a areia do mar. E me pus de pé sobre a areia do mar. Mas, na nossa versão, revista e atualizada no Brasil, que é fiel ao original. Ela é fiel ao original. Isso indica que o dragão é que se pôs de pé sobre a areia do mar e produziu a besta, ou seja, a besta aparece pelo poder do dragão, tá? O anticristo virá, está escrito em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9, o anticristo virá segundo a eficácia de Satanás. Segundo a eficácia de Satanás. Grave bem isso. Eu tenho por hábito, é método de ensino, eu repito muitas vezes, para que fique gravado na mente das pessoas aquilo que eu quero dizer, né? O 13º capítulo de Apocalipse, ou seja, o capítulo 13, é uma continuação
do 12º. É lógico, isso é coisa lógica, evidente, eu não precisaria nem estar dizendo isso, mas tem muitos ensinadores que colocam capítulos parentéticos, o que não existe no livro de Apocalipse. E no 12º, no capítulo 12 de Apocalipse, nós vemos Satanás preparando-se para perseguir os santos. E todos nós já ouvimos falar isso toda hora. É só entrar em qualquer lugar aí do YouTube aí que você vai ver muitos estudos dizendo sobre isso. O povo com medo do anticristo aparecer, o povo com medo de passar pela grande tribulação, tudo isso a gente vê aí. Então, no capítulo 12 termina com Satanás se preparando para perseguir os santos. E o 13º, capítulo 13, narra como é que ele vai fazer isso, como Satã vai perseguir os santos. Como é que ele vai fazer isso? Como será essa perseguição? Como será esse período que aquele que não for arrebatado vai passar? Eu disse aquele que não for arrebatado. Meus amados, não temos, como eu poderia dizer, não temos a história completa do anticristo. Não temos, embora toda a Bíblia faça menção dele com nomes diferentes, mas faz, viu? Faz. Até, por exemplo, muita gente nem percebe, nem pensa que Behemoth é um dos nomes dele. Behemoth e a grande serpente, muitas coisas desse tipo assim. O grande, como é que fala, dos mares, o monstro marinho, muitas. Depois eu vou passar para você, vou fazer um vídeo com os nomes dele, como é que ele aparece já desde o começo. Por isso que João lá dizia assim que o espírito do anticristo já impera, não o anticristo, mas o espírito que o guia, o espírito que age através dele já vem desde lá de trás, como nós às vezes até nem pensamos. Nós só pensamos que será daqui a alguns anos, ou daqui a alguns dias, ou daqui a alguns meses, não é isso? Assim é que nós nos temos guiado. Mas, embora não tenhamos a história completa dele, não somente a dos seus, mas não somente se fala sobre ele, mas é nesse capítulo que a gente vê o relacionamento dele e os seus movimentos com os santos. Ou seja, como ele vai perseguir, como é que ele se relaciona com ele, que contato ele vai ter com aqueles que serão deixados para trás, vamos dizer assim. Aqueles que se convertem durante a grande tribulação. Há uma grande confusão, uma confusão muito grande mesmo, que as pessoas confundem a grande tribulação com a última metade da 70ª semana de Daniel. Na grande tribulação, há muita gente de todas as nações, tribos, línguas e povos que será salva. Já na última metade da 70ª semana de Daniel, não há salvação. Quanto mais forte, quanto maior a demonstração da ira de Deus, mais os homens vão se tornar perversos, pecadores, não se arrependerão. Nós vamos ver isso em passagens bíblicas que nós vamos citar, viu? Não se pense que a dor vai fazer com que eles se arrependam. A terça parte dos homens foi queimada, a terça parte dos mares, a terça parte das fontes d'água, nada disso faz com que o homem se arrependa, irmãos. Olha, Satanás torna-se um homem. Sim, é isso exato que eu quero dizer. Ele é um grande imitador de Deus. Ele é um grande imitador. E ele nos faz ver, através do que nós estamos observando no correr dos dias, nos momentos em que a gente nem pensa que vai se cumprir, a gente pode perceber, meus amados, que
neste ponto, não é nesse ponto, quero dizer, da Bíblia, né? Nesse ponto bíblico, há uma clara referência à visão de Daniel de 4 impérios mundiais. Isso você dá uma olhadinha em Daniel capítulo 7. Apesar, né, de haver também certa diferença. Isso porque eu sempre digo para os irmãos, o futuro da igreja é o livro de Apocalipse. O futuro das nações, profeta Daniel. O futuro de Israel, a gente encontra na profecia de Ezequiel. São 3 livros apocalípticos totalmente direcionados. Você pode perceber isso. Parece que há muita confusão em nossa mente no que se refere a esse homem satânico. Sim, muita confusão com relação ao anticristo. Quase todas as dificuldades se resumem, meus amados, em um só fato, um único fato. Se pudermos resolver esse problema, a maioria de nossas dificuldades vai desaparecer. Totalmente, desaparece. Trata-se do seguinte: o anticristo será um homem, mas também será Satanás. Será um homem, mas também será Satanás. Seria mais exato dizermos que será um homem que se tornará Satanás. Isso é quase, eu falei, quase uma encarnação, embora diferente da de Cristo. Bem diferente. Quando o Filho de Deus se tornou carne, disse, mas corpo me preparaste. Isso você tem evidência na Bíblia. Hebreus, capítulo 10, verso 5, na versão revista e corrigida. Mas, amados, ninguém poderá preparar um corpo para Satanás, pelo que também, quando ele for expulso dos céus, encontrar-se-á um grande, ou melhor, em grande desvantagem. Porque ele é apenas espírito em um mundo material. Num mundo material. Portanto, será necessário a ele apossar-se do corpo de um homem. E esse homem é que é comumente chamado de anticristo. Na Bíblia, ele é também identificado por outros nomes, como eu citei aqui. Como eu falei, que vou até deixar um outro vídeo gravado com muitos nomes dele. Eu vou dar várias curiosidades para vocês sobre o anticristo e seus nomes desde o princípio, tá bom? Eu acredito que vai ser de valia para vocês estudarem. O livro de Daniel vê o anticristo como um homem. O livro do Apocalipse o vê como parte da trindade satânica. Sim, da trindade satânica. E esse advento de Satanás ao mundo será resultado, meus amados, será resultado direto de haver sido expulso do céu. Sim. E é também cumprimento da profecia feita acerca de Satanás no dia de sua queda.
Eu espero, pegue a sua Bíblia, abra aí em Ezequiel, capítulo 28. Vamos ler juntos, do 12 ao verso 19? Ezequiel, capítulo 28, dos versos 12 aos versos 19. Eu vou precisar tossir aqui, você não repare que eu não quero parar a gravação para ir lá buscar um copo de água para mim. Mas estou com a garganta um pouquinho irritada e me perdoe por isso, viu? Está escrito assim, amados. Filho do homem, leia comigo. Levanta lamentação contra o rei de Tiro. E diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou a iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Continue me acompanhando na leitura. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra. Diante dos reis te pus para que te contemplem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Eu acredito que você já conhecesse ou já conheça esta passagem. Mas, irmãos, o rei de Tiro, neste caso, não é um tipo de Satanás. Ele é o próprio Satanás. Não está aqui em vista a antiga cidade de Tiro, mas sim a futura. Opa, olha aí, a futura. Não a antiga. Deus mesmo revela, e te reduzir a cinzas sobre a terra. Essa predição se aproximará do seu cumprimento quando Satanás for expulso dos céus. Ué, pastor, ele já não foi expulso? Não. Ele perdeu a sua habitação lá, mas ele volta lá sempre. Muitos dirão, mas que loucura, isso é invenção do pastor Aragão. Não. Está escrito em Apocalipse que ele é o nosso acusador e nos acusa de dia e de noite, diante de Deus. E ele não pode estar diante de Deus sem estar lá, sem ir lá. Lembra de Jó? Quando ele aparece entre os filhos de Deus, os anjos no Antigo Testamento são os filhos de Deus. A igreja se torna filho de Deus no Novo Testamento, nós. Por isso que eu estou dizendo, não existia igreja no Antigo Testamento. E a todos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus,
Os homens se tornam filhos de Deus a partir do momento em que recebem a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, a partir do momento em que ele é ressuscitado pelo Espírito Santo, para que nele possa ser gerada fé e arrependimento, para que ele se converta ao Senhor Jesus e seja feito filho de Deus. No Antigo Testamento, os anjos eram os filhos de Deus. Filhos de Deus, filhos quer dizer aquele que é diretamente gerado por Deus. Adão, filho de Deus, feito por Deus. Todos nós somos filhos de Adão, até o momento em que recebemos a nova vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, a besta que se levantará do mar será exatamente como o dragão, exceto em um particular. Exceto em um particular. E que particular é esse, pastor? As coroas estarão em seus chifres, ao invés de em suas cabeças. Já tinha reparado isso? Já tinha visto essa diferença? Como no capítulo 12. Como no capítulo 12. A diferença é onde se coloca as coroas. 3 animais são empregados para descrever o império do anticristo. Tá? Um leopardo, um urso e um leão. E o profeta Daniel, o querido profeta, o homem muito amado por Deus, ele se utilizou desses mesmos 3 animais para símbolos de 3 impérios mundiais que antecederam o Império Romano. É só dar uma olhadinha em Daniel, capítulo 7, você vai ver isso. A besta era o símbolo de Daniel para o Império Romano, o qual, em sua forma final, incluirá todos os outros. Quando Daniel viu esses impérios, ainda eram todos futuros. Quando João os viu, eram passados, posto que o apóstolo os mencionou na ordem inversa. Inversa, de trás para frente, não de frente para trás. Daniel de trás para frente, né? E João de frente para trás, na ordem inversa. As areias do mar simbolizam multidões. As areias do mar. O levantamento de ditadores e conquistadores poderosos de entre o povo comum e o reavivamento de um forte espírito nacionalista em todos os países, talvez sejam os chifres da besta a se levantarem acima do nível das águas. Esse símbolo se aplica tanto ao homem como a seu império. Isso também é verdade com respeito aos símbolos empregados por Daniel. Você está verificando, está acompanhando os acontecimentos hoje? Muita gente pensava que o anticristo viria, ou seria, eu digo até isso, que eu já ouvi isso, a União Europeia. Ora, que o Império Romano revivido seria a União Europeia. No entanto, a União Europeia tem muitos mais países agregados a ela do que o Império Romano. Temos que esperar muitos acontecimentos ainda, irmãos. Tenha paciência. Deixa Deus trabalhar. Vamos deixar o Senhor, porque o Senhor sabe como trabalhar. Nós não sabemos nem o que dizemos, não é verdade? O dragão tinha coroas em suas cabeças. Satanás sempre reinou sobre as nações, mas no tempo do fim, essas coroas estarão sobre os chifres.
Esses chifres representam as nações que comporão o núcleo do reino do anticristo. Quando essa besta se levantar do mar geralmente representa a humanidade. 6 das 7 cabeças já farão parte da história passada. Não terão mais coroas. Todas as coroas estarão sobre a 7ª cabeça. E é dessa que nos ocuparemos daqui por diante. Algo de muito estranho acontecerá a esta cabeça. No capítulo 13 de Apocalipse, verso 3, nós vamos ler, eu espero você pegar a sua Bíblia, e peço a você, olha, irmãos, acompanhem o que está acontecendo hoje. Eu não fico com medo de Islã, né, com outro nome conhecido de muçulmano. Muçulmano também é gente. O Alcorão é, sim, um ensinador de violência. Muitos creem que, se tornando homens bombas, ou destruindo o maior número de infiéis, entenda-se por infiéis, pessoas não muçulmanas, que eles vão para o paraíso, onde encontrarão 70 virgens esperando por eles. Ora, eles querem dar continuidade da vida da carne no paraíso, vida carnal. Mas, entre profecia deles, que não me interessa, eu já falei, não me interessa, profecia é a Bíblia. Essa história de que o único Deus, Alá, e Maomé é o seu profeta, isso é conversa para muçulmano, para enganar as pessoas. O diabo é muito mais esperto do que eles. Porque é o seguinte, só existe um único Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó não é Alá. Alá é um ídolo de pedra preta que está na Caaba. E Maomé nunca foi constituído por Deus como profeta. Me deu uma só profecia dele que se cumpriu. E me deu uma só alma que tenha se convertido sem ser na base da violência. Ah, mas pode ser agora. Agora tem um monte de bobo querendo parecer. Viu? Um monte. Mas é bem diferente da realidade. Achou a sua Bíblia, capítulo 13, verso 3, Apocalipse? Está escrito assim, ó. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Eu estou lendo Apocalipse 13, 3. Irmão, Satanás em pessoa. Em pessoa. João viu uma das 7 cabeças como se houvesse sido mortalmente ferida. Veja, ele não viu as 7 cabeças, ele viu uma delas como sendo mortalmente ferida. Se as 7 cabeças representam todos os governos humanos, então essa cabeça ferida representará o quê? O governo humano de determinada ocasião. Sim. Me acompanhe meu raciocínio. A cabeça representará essa que foi golpeada mortalmente, como é óbvio, o homem que estiver no poder, quando Satanás for projetado dos céus à terra, expulso de uma vez por todas. Essa cabeça será mortalmente ferida, ou pelo menos parecerá sê-lo. Note, vi uma de suas cabeças, estou lendo agora, como golpeada de morte. Como? Não golpeada de morte, mas como?
golpeada de morte. Trata-se de uma expressão forte. Sim. Foi morto, eu colocaria entre aspas. E, no entanto, continuou a viver. Certamente, irmãos, não será uma genuína ressurreição dentre os mortos, mas será uma imitação, um simulacro. Um simulacro, viu? Da ressurreição produzida por Satanás, o grande imitador. Assim, desta forma, Satanás conseguirá a atenção do mundo, do arrebatamento para o seu próprio suposto poder miraculoso. Um simulacro, uma imitação. Daniel descreve a morte desse homem com as seguintes palavras. Daniel 11, 20. Daniel, capítulo 11, verso 20. Olha as palavras que o profeta usa. Levantar-se-á depois, em lugar dele, um que fará passar um exator pela terra mais gloriosa do seu reino. Mas em poucos dias será destruído. E isto sem ira nem batalha. Confira aí, Daniel, capítulo 11, verso 20. Ao ficar com a Bíblia e com os ensinadores dos últimos tempos, eu permaneço com a Bíblia, porque a palavra de Deus não muda. Irmãos, será uma morte espetacular, mas não um assassinato. O versículo 14 indica que o ferimento será produzido à espada, não será um tiro. A propósito dessa misteriosa transação, não é? O propósito dessa misteriosa, como diria, transação será conceder a Satanás um corpo. Então, haverá um propósito em tudo isso, em fingir a morte, em simular, em imitar morte e ressurreição. Tem um propósito. Qual é o propósito? Conceder a Satanás um corpo. Desse momento em diante, Satanás governará em pessoa. Você já viu aí, eu não quero estender muito esse vídeo de hoje, a frase: e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Meus amados, embora o anticristo venha a ser Satanás em carne e seja totalmente possuído por Satanás, terá a sua própria personalidade separada da dele. Assim como você é cristão, é cheio do Espírito Santo, e você tem o seu próprio Espírito e também o Espírito de Deus. Você é cristão. No fim, Satanás será projetado para dentro do abismo, enquanto que o anticristo será lançado no lago de fogo. Veja, são dois separados, distintos. Dois destinos diferentes. Um lançado no lago de fogo e Satanás lançado no abismo. Porque também há um propósito nisso. Deus não faz nada sem propósito. Pode parecer alguma confusão entre o homem e o império. Todas as profecias seguem o mesmo padrão. Quem estuda a profecia deve observar o padrão. Começam com a história do império,
mostrando a sua ascensão e queda, até chegarmos à forma final do domínio mundial. E nós vemos que o mundo hoje, nos dias que estamos vivendo, está todo se preparando para esse domínio mundial. Crentes e não crentes estão esperando por isso. É o momento em que a gente vê que a profecia abandona o império e passa a ocupar-se do indivíduo. E um homem se torna o cumprimento do símbolo. Isso ocorre tanto em Daniel como em Apocalipse. Nos últimos dias, meus amados, o mundo estará de tal maneira sob o controle completo de um homem que ele mesmo haverá de tornar-se o cumprimento do símbolo. A cabeça que será golpeada de morte e sarará será o anticristo. Ele já terá estabelecido o seu domínio quando Satanás lançar mão de seu corpo mediante algum processo similar. Eu disse similar, apenas similar à morte e à ressurreição. Nos dias que antecederão imediatamente a vinda de Cristo, estará em foco um indivíduo em vez de um império. Um homem ao invés do seu país ou do seu império. Haverá uma espécie de império, mas o homem será maior que o império, porque a sua influência alcançará todo o globo. Daniel não fala sobre o império do anticristo, mas fala somente sobre ele, sobre o anticristo. A suposta morte e ressurreição desse homem de que estamos falando, do anticristo, será o meio pelo qual Satanás se apossará do seu corpo. Essa será também a réplica de Satanás à ressurreição dos santos, acontecimento que terá deixado o mundo inteiro de boca aberta. O mundo inteiro. Satanás, pois, não tardará a produzir uma ressurreição sua, chamando assim a atenção dos homens para os seus próprios poderes satânicos. Isso acontecerá logo depois do arrebatamento. Não antes, como muitos querem não, estão ensinando totalmente errado. Totalmente errado. O citado indivíduo já estará no mundo e terá grande autoridade, antes mesmo que Satanás se aposse de seu corpo. É possível, por isso, que o aparecimento da besta com as coroas em seus chifres preceda o arrebatamento. De acordo com Daniel, esse homem, a quem Daniel chama de pequeno chifre, levantar-se-á e conquistará 3 nações. Daniel situa esse acontecimento antes da cena celestial, que corresponde aos capítulos 4 e 5 do livro de Apocalipse. Assim sendo, é possível que os santos que estiverem vivos nos últimos dias vejam a ascensão do homem que denominamos de anticristo. Tá? É possível isso. Nós vamos encerrar aqui o nosso vídeo, porque no próximo vídeo estaremos falando no capítulo 13 ainda, versos 4 a 6. Aí vamos falar de como
o povo, ou como eles, os que estiverem aí, adorarão o dragão. Vamos falar sobre os 42 meses. Vamos falar sobre o tabernáculo. Vamos tentar responder uma pergunta. Quem pode pelejar contra ela? É uma pergunta que já é feita na própria Bíblia, não é? Vamos falar sobre os santos da tribulação, sobre a autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Tudo isso nós vamos falar. Nós vamos encerrar aqui nosso vídeo de hoje, concluindo dizendo que sim, é possível que os santos que estiverem vivos nos últimos dias, é possível que nós, digamos que sejamos nós, então é possível que nós vejamos a ascensão do homem que chamamos de anticristo, mas ainda não como o anticristo. Que Deus abençoe vocês, que você ore pelo pastor Aragão, que se você ainda não estiver inscrito no nosso canal, que você se inscreva, e se você tem apreciado nossos estudos, continue orando por nós, pedindo a Deus que nos abençoe, que nos continue abrindo a mente para a escatologia, o estudo das últimas coisas. E aproveita aí, deixa o seu like aí, ó, assim, ó, porque isso ajuda a gente. Muitas vezes pessoas nos ofendem, pensando que estão nos ofendendo. Não estão nos ofendendo, não esquenta a cabeça com isso. Falando que se eu quero inscrições ou se eu quero like é porque eu estou querendo dinheiro. Irmãos, eu, o pastor Aragão, sou apenas uma pulga no deserto. Eu tinha na época, era o melhor emprego do país, na época. Era funcionário do Banco do Brasil. Durante 25 anos aproximadamente. E Deus me mandou pedir demissão para cuidar apenas da obra do Senhor. E eu hoje vivo da obra de Deus. Não recebo dízimo de ninguém, e também se recebesse não estaria errado. Não estou aqui contra nenhum pastor que recebe, o dízimo é bíblico. Só quem é avarento é que não gosta de dar o dízimo. Eu nunca vi dizimista passar por problemas financeiros, nunca vi. Nunca. Porque Deus sempre cumpre a sua palavra. E essa história de que é porque está no Antigo Testamento, não serve para hoje, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que está no Antigo Testamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E também o segundo mandamento: amarás ao próximo como a ti mesmo. Nós vamos deixar de fazer isso porque está no Antigo Testamento? E o dízimo foi dado, né? Foi dado por Abraão a Melquisedeque 400 anos antes da lei ser instituída. Eu não estou pedindo o seu dízimo, não estou pedindo o seu dinheiro, mas eu vivo da obra de Deus e das tuas orações. Ore pelo pastor Aragão. Deixa aí seu like, tá bom? Ajuda a gente, que isso vai fazer com que a gente consiga levar para frente. E se você não sabe, eu ainda nunca recebi nem um centavo do Google através dos nossos dízimos. Ou melhor, perdão, eu estava falando sobre dízimo, mas me veio a palavra. Através dos nossos vídeos. São vídeos grandes, que requerem muito estudo, muita oração, unção da parte de Deus, comunhão com o Espírito Santo. E precisa ser passado sem nenhuma distorção, sem nenhum erro. Mas se você pensa que já recebeu algum dinheiro do Google ou do YouTube, você estará pecando, porque eu nunca recebi, pelo menos até hoje. Nunca recebi nada. Que Deus abençoe vocês. E não estou pedindo seu dinheiro, não, pelo amor de Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso bendito Pai, que a comunhão do Espírito Santo, Consolador e Santificador nosso, sejam com todos vós e com todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus.